Café, cafezinho ou cafezes. É a segunda bebida mais consumida no Brasil, só perde para água. Se você acorda, mas só pega no tranco com um cafezinho, esse vídeo é para você, porque eu também sou assim. Mas o meu compromisso é com a verdade. E vamos saber se você tá ou não mais estressado, mais ansioso e até meio fora de forma por causa do nosso cafezinho. Ó, pessoal, eu tô tentando fazer uma edição sem corte. Então, se eu errar alguma palavra e voltar, ou se você ouvir algum passarinho, algum cachorro no fundo, me perdoem, tá? Vamos seguir aqui. Lembrando que não é só no café que tem cafeína, pessoal. Normalmente energético e pré-treino tem bastante cafeína, inclusive em refrigerante, né? Coca-Cola, enfim. Vamos começar com uma boa. Um estudo de 2008 com 817 adultos descobriu que quanto mais café as pessoas bebiam, mais tempo eles viviam. Aqueles que tomavam até 7 xícaras de café por dia viviam mais tempo. Que maravilha, eu estou me encaixando aqui. Mas a cafeína pode ter efeitos muito diferentes de pessoa para pessoa. É difícil prever como cada pessoa vai reagir a uma xícara de café, porque cada um metaboliza a cafeína de uma maneira diferente. E há muitos outros compostos no café que variam dependendo de um monte de coisa, desde como o café é cultivado e processado, até como os grãos são torrados e na forma como você prepara o seu café. Um exemplo doido: foi descoberto que o café na prensa francesa aumenta o colesterol, enquanto o café filtrado não aumenta. Eu pessoalmente não tenho o hábito de experimentar cafés especiais ou orgânicos. Sempre tomei aquele cafezinho normal, café Pelé, Três Corações, Melita, que eu já acho bom, mas esses cafés não são processados da forma que deveria ser, né? Há quem diga que é a sobra dos grãos que não foram selecionados, provavelmente são tratados com pesticidas, são torrados em excesso para esconder o sabor e ele se torna bem mais amargo. Enfim, você já entendeu o ponto, que cada um reage de forma diferente a cada tipo diferente de café. Mas vou te mostrar o que você deve observar em você quando tomar seu cafezinho, beleza? A posição oficial é que devemos manter uma ingestão de cafeína abaixo de 400 mg para um adulto saudável, ou seja, 4 xícaras de café por dia. Tá? Mas uma pesquisa descobriu que o corpo pode levar de 2 a 10 horas para metabolizar metade dessa dose de cafeína. E antes que pergunte, todas as pesquisas citadas no vídeo estão embaixo aí na descrição, beleza? Outra pesquisa descobriu que se você é um metabolizador lento de cafeína, o alto consumo de cafeína pode aumentar o seu risco de doença cardíaca. Mas se você é um metabolizador rápido de cafeína, isso pode até diminuir o seu risco de doença cardíaca. Na verdade, dependendo dessa questão metabólica, você pode até gostar mais ou menos do sabor do café. Tem um estudo que descobriu que quem metaboliza a cafeína mais lentamente, na verdade, sente mais amargor no café. Até aqui, beleza. Agora, vamos ver alguns pontos. Se liga, presta atenção. A cafeína ativa o eixo do estresse e aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, e o cortisol aumenta o apetite. Apesar de ter um estudo que não confirma se a cafeína aumenta diretamente o apetite, ele descobriu que a cafeína torna mais difícil a queda nos níveis de cortisol, que podem ficar elevados durante 18 horas por dia, se o consumo for maior do que 300 mg por dia, que equivale a 3 xícaras. Na real, eu tomo bem mais do que isso. Alguém me disse uma vez que o ser humano se acostuma com tudo, até com pedra no sapato. Será que eu me acostumei a ter um nível de hormônio do estresse mais alto do que eu tenho normalmente? Será que eu também, às vezes, desconto na comida por causa disso? Eu comecei a achar que na real eu poderia ser naturalmente melhor do que eu sou por causa disso. No geral, sabe? Um pouquinho menos ansioso, um pouquinho mais em forma, etc. Ou será que eu estou exagerando? Bom, olha isso, segue aqui comigo. Um nível de estresse mais alto foi associado ao aumento de gordura abdominal. E há evidências de que
Pessoas com mais gordura secretam mais cortisol. E novamente, o cortisol aumenta o apetite. É um ciclo. A gente pode entrar nesse loop e nem perceber. O aumento da ansiedade aumenta o apetite também. E a comida alivia a ansiedade. Vamos ver esse ponto aqui. Existem vários artigos falando sobre os efeitos indutores de ansiedade da cafeína. E houve casos no passado de pessoas normais e saudáveis que sofreram de ataques de pânico com apenas 500 mg de café, cerca de 5 xícaras de café. Um artigo analisou pessoas com transtorno de pânico e descobriu que 71% dos pacientes disseram que beber cafeína parecia semelhante à experiência de ter um ataque de pânico, mas em menor grau. Vários artigos descrevem um fenômeno chamado cafeinismo, que é essencialmente ansiedade crônica por beber muita cafeína. Em 78 foi escrito que não existe uma maneira confiável de dizer a diferença entre alguém que realmente tem um transtorno de ansiedade e alguém que tem simplesmente sensibilidade à cafeína e está bebendo demais. Muitos artigos descobriram que mais cafeína leva a mais ansiedade em pessoas normais. Imagina pessoas que já têm transtorno de ansiedade. Elas são muito mais sensíveis à cafeína. Como saber então se você está apenas passando por uma situação difícil ou se você tomou café demais? Porque afinal, ansiedade e estresse também são formas de enxergar as situações, é ou não é? A cafeína bloqueia a ação da adenosina no nosso cérebro. Quando a adenosina atua no receptor, a gente começa a pegar no sono e parte da razão pela qual a cafeína tem seu efeito é porque a cafeína bloqueia esse receptor. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre neurotransmissores mais legais, tipo dopamina, serotonina, mas ninguém fala muito dessa tal adenosina. Os receptores de adenosina estão em todos os órgãos e tecidos do corpo, inclusive em todo o cérebro e medula espinhal. A adenosina tem muitas funções complicadas. Uma pesquisa descobriu que a adenosina tem propriedades anti-inflamatórias e tem um estudo que descobriu que a cafeína é pró-inflamatória. Então não dá para falar que é a substância do sono, mas eu acho que a função mais importante para nós agora aqui é que a adenosina regula o sono e diminui a excitabilidade do cérebro, o que significa que isso acalma você. A pesquisa também descobriu que a adenosina tem efeito anti-ansiedade e antidepressivo. Quando você bloqueia constantemente os receptores de adenosina, o cérebro cria mais para equilibrar e compensar os receptores que estão com estimulação bloqueada pelo café. Um estudo sobre estresse com ratos descobriu que o aumento dos receptores é acompanhado por um aumento no comportamento semelhante à depressão. E uma maneira de aumentar os receptores de adenosina é bebendo cafeína. Então, claro, a cafeína pode ter um efeito antidepressivo temporário, porque bloqueia os receptores, mas o cérebro muda de tal forma que quando o efeito da cafeína começa a passar, o seu humor geral fica pior do que estava. Além dos receptores de adenosina, a cafeína também provoca alterações físicas em vários outros receptores, como de adrenalina e nos receptores de GABA e serotonina. A adrenalina faz parte da resposta de lutar e fugir. A serotonina é um importante neurotransmissor para o humor positivo. E o GABA é um neurotransmissor inibitório, o que significa que te ajuda a ter calma. Muitas pesquisas foram feitas sobre a importância do GABA nos distúrbios de ansiedade e descobriram que um déficit de sinalização de GABA no cérebro é um ponto em comum entre transtornos de ansiedade e depressão grave, e a cafeína perturba o metabolismo normal do GABA. Pessoal, eu acho que a cafeína pode ter aumentado meu nível geral de ansiedade, sim. Inclusive, eu tomei GABA para dormir melhor há um tempo atrás e funcionou demais. Eu tive um relaxamento significativo durante a noite. Mas eu sou tranquilo por natureza, então eu não vejo com grande preocupação tudo isso. Mas é importante a gente saber sobre os efeitos
porque quando observamos as respostas do nosso corpo, começamos a identificar o que nos faz bem e o que nos faz mal. Estou inclinado a experimentar uns cafés melhores, inclusive para observar se alguma coisa muda em relação aos outros cafés que eu estou acostumado, mas eu não sei se eu quero parar de tomar o meu cafezinho de manhã. E você? Depois de tudo isso, depois de todas essas pesquisas, de entender melhor como funciona o café, como o seu corpo responde, me conta nos comentários se você acha que já sentiu alguma coisa que eu falei aqui, algum efeito colateral ou não. Você acha que é um metabolizador rápido, um metabolizador lento? E se você toma algum café especial ou café gourmet e tem alguma coisa para me indicar, por favor também manda aqui nos comentários para mim. Beleza? Vamos ficar sempre de olho ou de ouvidos abertos aí para o que o nosso corpo está querendo falar para nós. Tá certo? Valeu, gente. Um abraço. Fique vivo.